Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma roda de conversa, diretamente pelo Conexões Periféricas RP, né? Nessa série de conversas que a gente vem falando sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas. Um tema importante para a gente conhecer, né, nossos direitos e, para além disso, conhecer também o papel, né, desse importante movimento social que são os sindicatos na organização da classe trabalhadora, na organização de quem vive do próprio trabalho. Hoje a gente tem aqui a presença, né, de duas pessoas especialíssimas para conversar conosco. Maria Isabel Monteiro, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Dona Ivone Rocha, né, mais conhecida em Rio das Pedras como Vânia, Dona Vânia, que está aqui conosco também para conversar. Hoje a gente vai falar sobre nossas associações de classe, né, o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro. A gente tem recebido aqui nessa série de rodas de conversa pesquisadores, professores sobre alguns temas, mas também a gente está te ouvindo, tá tranquilo. Mas também estamos recebendo, né, representantes do se aproximar, né, e para a gente poder compreender um pouco mais o funcionamento, como a gente pode participar, qual a função do sindicato, qual o papel do sindicato, enfim, nesse sentido. Estou muito feliz, né, por podermos fazer essa conversa aqui hoje. Obviamente, a gente faz essa conversa num contexto muito triste, que é o contexto da pandemia, né? São aí mais de 318 mil vidas perdidas, né, para a Covid-19, mais de 12 milhões de casos no Brasil. Isso, obviamente, é muito triste, porém, por que eu falo que a gente está muito feliz de estar aqui podendo conversar sobre isso hoje? Justamente porque hoje, né, no dia 31 de março, a gente teve início em 64 a ditadura empresarial militar, né, que foi algo terrível para a democracia brasileira. A gente sofre o impacto disso até hoje. E a gente não poderia estar aqui reunidos para conversar sobre direitos trabalhistas, em hipótese alguma, se a gente estivesse num contexto de ditadura militar. Então, é fundamental a gente lembrar disso, não tem como a gente começar essa conversa de hoje sem falar disso. Né? No dia 31 de março, 3 mil soldados foram deslocados de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, né, para consolidar o golpe. E o golpe teve impacto em toda a sociedade e teve muito impacto na população favelada e periférica. Né? E por mais que a gente ouça, de vez em quando, né, algumas pessoas do nosso entorno, da nossa convivência na favela, falando, na época da ditadura não tinha corrupção, tinha ordem, né? Esses discursos que a gente ouve assim, de maneira isolada. É importante lembrar que, né, durante a ditadura houve uma grande repressão nas favelas, né? As associações de moradores foram ocupadas e desmembradas, né? Sofreu grande impacto da ditadura militar. Então, até hoje a gente tem dificuldade de, né, se relacionar com as associações. Muitas delas não cumprem o papel que cumpriam na década de 60, justamente devido a essa intervenção militar na época. Né? São poucas as associações que a gente pode contar que realmente lutam pelos direitos dos moradores da favela, que se organizam em prol de luta. A gente não tem isso, em Rio das Pedras não tem isso, né, em muitos outros lugares. Então, a gente sofreu aí 21 anos de ditadura. Podemos dizer que o 1º de abril, né, é considerado o dia da mentira, talvez porque, né, o que muitos historiadores ligados ao militarismo dizem que foi uma revolução militar. Não foi nada de revolução, foi de fato uma ditadura. Então, não tinha corrupção porque não tinha transparência. Né? A corrupção não aparecia, não é que não existia. Na verdade, ela não aparecia porque ninguém tinha acesso a nada. Era tudo muito fechado. As associações foram comprometidas, muitas remoções aconteceram nas favelas durante a ditadura militar, muitas remoções. A gente pega ali a região do Leblon, da Lagoa, mais de 80 favelas foram removidas naquela época, né? Como a favela da Praia do Pinto. Então, assim, e a gente passou por isso, Maria Isabel, recentemente em Rio das Pedras, que a gente teve que se organizar
para lutar contra um projeto do Bispo Crivella, ex-prefeito, né, que queria remover grande parte da favela de Rio das Pedras. A gente teve que se organizar. Se fosse um período de ditadura, não poderíamos, né, ter essa possibilidade aí de organização e de luta. E a presença do Estado de maneira militarizada, né? O Estado não se fez presente de outras formas, sim, pela militarização. A gente viu isso recentemente na Maré, no Complexo do Alemão, né? E as pessoas que moram lá, eu tenho muitos alunos que moram, né, em favelas desses complexos, né, e amigos, circulo por esses lugares e sei o quanto, né, essa ocupação militarizada do Exército, da Marinha, nesse espaço foi ruim para a população, né? Desde o desrespeito aos carros, né, que foram amassados, foram estragados, e uma série de questões ali que aconteceram, de repressões. O tráfico não foi impactado de nenhuma maneira. Quem mora lá, quem vive lá, sabe que continua acontecendo. Então não tem essa, mas teve a intervenção militar e acabou com o tráfico durante o período, nada disso. Continuou o tráfico, continuou o varejo de drogas nas favelas, porém, né, com essa repressão militarizada. Então é importante a gente lembrar disso, a data de hoje é importante para a gente, né, reforçar o grito, né, e o apoio de ditadura nunca mais, hipótese alguma. A gente tem um governo aí genocida que aponta para isso, embora mesmo nas forças militares não está tendo apoio, é importante a gente sinalizar isso. Dito isso, eu quero apresentar agora formalmente, né, as nossas convidadas. Maria Isabel Monteiro é presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro. Ela também, além de, né, de ocupar essa função tão importante, ela é coringa do Centro de Teatro do Oprimido, muito bacana, atua e dirige o grupo de teatro Marias do Brasil. Legal depois, Maria Isabel, você falar um pouquinho dessa experiência, dessa atuação, né? A arte e a cultura sempre fortalece muito para a gente estar aí, né, forte para as lutas. E a dona Ivone Rocha, né, trabalhadora, presidenta do projeto social Semeando Amor, que fica lá atrás no Pantanal, né, ali nos Areais, e faz um trabalho importantíssimo, né, de assistência social e de educação com as crianças, e nesse contexto de pandemia tem sido fundamental para matar a fome. Já faz isso há muitos anos, né, Vânia? Mas nesse contexto de pandemia tem sido ainda mais importante, já que muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando dificuldade. Então eu agradeço mais uma vez, vocês terem aceito o convite, estar aqui com a gente conversando, e passo a palavra para vocês se apresentarem, cumprimentarem as pessoas que estão nos acompanhando. Passo para a Maria Isabel, em seguida para a Vânia. Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa live. Agradeço o Douglas por esse convite de nós estarmos aqui. Meu nome é Maria Isabel Monteiro, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro. Sou coringa também do Centro do Teatro do Oprimido e atriz do grupo de teatro Marias do Brasil. Espero contribuir com o assunto a qual eu fui convidada a falar. Espero contribuir aqui com todos. Certamente vai contribuir muito. Muito obrigado. Vânia, tá com a palavra. Dona Vânia. Oi, Vânia, pode complementar a sua apresentação. O microfone está desativado. Isso. Vamos lá. Você escutar. Ok? Ouvindo? Opa, agora sim. Desculpa, gente, isso tudo é muito novo, eu estou pedindo ajuda aos universitários aqui. Boa noite a todas e todos, né? Queria dizer para vocês que é um prazer também a gente estar aqui para aprender e passar conhecimentos. Então,
Eu quero dizer, eu sou Ivone Rocha, conhecida na comunidade como Vânia, né? Lá no projeto, todo mundo, na vida chama de Vânia. E essa questão do nome é uma questão de família e tal, mas a gente está aí para isso. O Douglas me convidou e a gente fica sempre, né, naquele nervosismo, ai, não, eu, tal, não. Sempre quer sair fora, mas a gente tem que participar, porque a gente precisa aprender, a gente precisa ter noção do que a gente vai falar com as pessoas em determinadas situações, né? Então é isso, espero aprender muito aqui com a Maria Isabel e com o Douglas. Eu que vou aprender muito com vocês hoje. Sempre aprendo, sempre que a gente se encontra, aprendo muito com a dona Vânia, que eu convivo, né? Tem toda uma amizade histórica, né? E vou aprender hoje com a Maria Isabel, que eu já venho acompanhando algumas conversas, já venho aprendendo um pouquinho, vai ser muito bacana poder conversar um pouco. Eu posso deixar de agradecer, né, o Núcleo Piratininga de Comunicação, que é um parceiro nosso nessa atividade, nessas rodas de conversa, tem fortalecido muito, né, esse espaço de luta, e agradecer aos outros colegas, né, que fazem parte do coletivo Conexões Periféricas RP. A maioria são moradores de Rio das Pedras, nem todos são, mas também são de favelas, de outras regiões periféricas, e estão na luta, né, quem mora, independente de morar ou não. Toda essa atividade que acontece aqui tem a participação de todos, né, em alguma medida. Então, agradeço. O Jean, nosso camarada que ia participar hoje conosco, provavelmente não chegou ainda do trabalho, talvez ele consiga entrar. Né? Se ele entrar, vai ser muito bacana. Fernando Barros está aí dando apoio à dona Vânia. Né? Então, obrigado aí a todos que fazem parte, fazem isso acontecer. Falar desse tema, né, falar sobre os direitos trabalhistas das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, eu fico muito confortável, né, de poder tratar desse assunto. Eu tenho uma memória, assim, minha mãe também foi empregada, né, trabalhadora doméstica, né, empregada doméstica. Eu tenho uma lembrança, né, de estar ali no trabalho esperando minha mãe na cozinha, lá aguardando ela, um dia que não tinha ninguém para ficar comigo, que ela precisou me levar para o trabalho. Tem várias tias que trabalham, então, assim, tenho muito orgulho da minha mãe, né, uma profissão super digna, mas que a gente sabe que, historicamente, sofre uma série de preconceitos, de desvalorização, né, e por isso a importância de compreender, né, os direitos desses trabalhadores e compreender o papel do sindicato para a garantia desses direitos. Minha mãe, Sônia, manda um beijo aqui para ela, né, que sempre trabalhou muito para poder me sustentar. Minhas tias trabalham ainda como empregadas domésticas, minha tia Bebel e outras tias sempre trabalharam nessa função. Inclusive um tio que é caseiro, porque eu sei que, né, trabalhadores domésticos também têm outras funções ali, o caseiro entra, né, nessas funções de trabalhadores domésticos. Então, sem mais delongas, eu passo aí a palavra para a nossa querida convidada Maria Isabel Monteiro, né, que vai falar um pouquinho mais sobre o sindicato, sobre a lei que garante aí os direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas. Isabel, está com a palavra. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Quando eu falo do trabalho doméstico, eu gosto de falar um pouco do contexto histórico dessa categoria de trabalhadoras domésticas, o qual eu comecei a trabalhar de doméstica nos anos 90 e ainda faço também o trabalho doméstico. Além de eu já exercer outras profissões, eu ainda exerço o trabalho doméstico também nos dias de hoje. Então, quando eu falo do trabalho doméstico, eu gosto de falar, de puxar um pouquinho do contexto histórico. Na época que nós éramos escravizados, porque nós fomos escravizados, as trabalhadoras domésticas, as mulheres, naquele período da escravidão, quando eram mães, os filhos eram tirados dos seus braços para elas amamentarem os filhos dos senhores de engenho. Então, nós mulheres já viemos com esse sofrimento, não é de hoje. Passamos pela escravidão, chegamos ao final da escravidão, chegamos no período aqui no Brasil dos direitos trabalhistas, quando foram criados os direitos trabalhistas,
em 1943, quando foi criada a CLT, a categoria que ficou fora dos direitos trabalhistas foram as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores rurais. Duas categorias que são trabalhadores que vieram da herança da escravidão. Então, nós levamos há anos para conquistar alguns direitos. Nos anos 30, a dona Laudelina de Campos Melo, uma das sindicalistas mais antigas, que veio a discutir sobre os direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, com certeza também estiveram outras, mas a que nós ouvimos mais falar é a dona Laudelina. A dona Laudelina, nos anos 30, ela já vinha na luta para que a categoria conseguisse os direitos trabalhistas. Além da dona Laudelina lutar pelos direitos, ela também discutia sobre a cultura para essa categoria de trabalhadoras domésticas. Ela também levava essas mulheres para trabalhar com a cultura. Ela não só falava do trabalho doméstico, mas ela também achava importante a cultura com essas mulheres. Então, chegando na década de 70, as trabalhadoras domésticas tiveram seus primeiros direitos em 1972, mas mesmo assim, os direitos das trabalhadoras domésticas foram diferenciados dos outros trabalhadores. Não tínhamos todos os direitos trabalhistas, só tínhamos direito à carteira assinada e a 20 dias de férias. A partir da década de 70, esses direitos foram ampliando, mas com muita luta e com muita rejeição, porque não era obrigatório esses direitos. Então, como não era obrigatório, nem todos os empregadores cumpriam. Depois da Constituição de 1988, que a categoria foi ter direito, que foi ampliando mais seus direitos a partir da Constituição de 88, mas mesmo assim, sempre diferenciados, com muitas diferenças das outras categorias. Em 2006, que a categoria foi conquistar os direitos a feriados, a direito a transporte, a vale transporte. E 2013, com a PEC das domésticas, nós conquistamos as horas de trabalho. Mas tudo isso nós conquistamos, mas a parte mais difícil é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei que sempre foi o mais difícil. Em 2015, finalmente nós tivemos a Lei 150, que ampliou todos os direitos das trabalhadoras domésticas, em outubro de 2015, que nós tivemos a conquista do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas o que acontece? Nem todos os empregadores cumprem a Lei 150. A categoria sofre muito com essa falta de cumprimento da lei trabalhista. Por que nós sofremos tanto com essa falta de cumprimento da lei trabalhista? Porque no trabalho doméstico não tem fiscalização. Em âmbito familiar, não se pode ter fiscalização. E o que nós discutimos nos sindicatos é que enquanto não houver uma fiscalização, essa falta de cumprimento de lei vai continuar acontecendo. As autoridades competentes têm que rever essa questão para fazer com que no trabalho doméstico haja uma fiscalização.
ultimamente, eu acredito que vocês têm acompanhado pela televisão as trabalhadoras domésticas que foram retiradas do trabalho análogo à escravidão. Aqui no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, 2 trabalhadoras domésticas foram retiradas do seu trabalho pelos auditores fiscais do trabalho, que essas 2 trabalhavam há anos na residência, cada uma em residência diferente, que trabalhavam e não tinham direito à folga. Tinha uma que nem salário tinha. Uma trabalhava sem direito à folga e a outra nem sequer recebia salário. E agora, essa semana, novamente, foi resgatada outra trabalhadora, se não me engano, foi em Minas Gerais. Não, ela era de Minas, mas foi trabalhar em outro estado do Brasil. Essa trabalhadora também foi resgatada do trabalho escravo. Teve o caso da Madalena também, que trabalhou há anos na casa de profissionais da educação, também profissionais da educação, que são profissionais que deveriam compreender, né? Eu falo compreender que quem trabalha com educação é óbvio que entende o que é um trabalho escravo, um profissional da educação. Escravizar um trabalhador, uma trabalhadora. Então, são todas essas questões que nós, nos sindicatos, discutimos e queremos botar em prática, porque o que falta para melhorar o trabalho doméstico é essa fiscalização que nós precisamos, que haja essa fiscalização, porque enquanto não houver fiscalização, isso vai continuar acontecendo. O que mais nós atendemos nos sindicatos, dentro das nossas capitais, são trabalhadoras domésticas que trabalham sem que os empregadores cumprem as leis trabalhistas. As trabalhadoras domésticas que nos procuram nos sindicatos, não só aqui no Rio de Janeiro, como também nos outros estados também, que nós temos vários sindicatos aqui no Brasil, de trabalhadoras domésticas, que acontece a mesma coisa. É um absurdo isso que acontece com essa categoria de maioria mulheres, são maioria mulheres. Tem homens também nessa profissão, na profissão de doméstico, mas a maioria são mulheres, são essas mulheres que sustentam a família, as mulheres que a renda maior da família geralmente são das trabalhadoras domésticas. Então, isso, são coisas que não deveriam acontecer e que acontecem. São questões que as autoridades têm que estar revendo. As trabalhadoras domésticas saem para trabalhar, vão cuidar de casas de outras pessoas, cuidar de filhos de outras famílias, enquanto seus filhos mesmo não têm uma escola decente para ficar. Às vezes, as trabalhadoras domésticas saem para trabalhar e deixam seus filhos presos dentro de casa, ainda correndo o risco de perder a guarda dos filhos. Por quê? Porque não tem uma escola de qualidade para deixar essa criança. Então, e elas são obrigadas a trabalhar para trazer o sustento para casa. Então, são muitos obstáculos que acontecem com a nossa categoria que tem que ser revista. São coisas que não deveriam acontecer. Nós estamos no século XXI e isso continua acontecendo.
Então, é isso, são muitas coisas que acontecem com a categoria de doméstica. E tudo isso em função dessa falta de fiscalização. Rica a sua fala, Isabel. Esse apanhado histórico, né, é fundamental para a gente conquista, a gente não consegue avançar, inclusive, em relação a essas conquistas, e garantir, né? Porque, como você veio falando, apesar de ter conquistado, né, os direitos ali, eles não são cumpridos pela questão da fiscalização, pela falta de conhecimento, né? Muito bom essa forma, né, para a gente entender as trabalhadoras que estão aí acompanhando, compartilharem isso com cara, os amigos, as amigas, porque é fundamental que essa informação chegue máximo. Vânia, passo a palavra para dialogar. O que eu vejo muito assim, sempre foram, né? Mas a gente vê até hoje, é difícil, é complicado, mas a gente vê que a maioria das empregadas domésticas, não todas, mas a maioria, pelo menos que eu conheço, são ou analfabetas ou semi-analfabetas, e que não tiveram direito de estudar mesmo, porque tiveram que trabalhar, ou que vêm de outros estados e lá fizeram até a segunda série, né? Não completaram nem o ensino fundamental. Então, me colocando como essas pessoas, a gente trabalha o dia todo, sai de casa cedo, pega várias condições para chegar no trabalho, e você vai, trabalha o dia todo e volta, a jornada, às vezes, é jornada tripla, e você volta para casa, cuida da casa, cuida de filho, cuida de tudo, e no outro dia a mesma coisa. Então, você não tem nem tempo de procurar ninguém para procurar leis. A sua cabeça não pensa em procurar leis, por mais que você ouça, você veja na televisão, você ouça em rádios, mas você já está tão cansada, a mulher já está tão cansada, tão exausta de tanta coisa, e que filhos e casa, tudo é mesmo em cima da mulher, que ela chega em casa, ela não vai querer saber de ligar para ninguém. Hoje em dia a gente tem até uma ferramenta mais fácil, que é o WhatsApp, ali as pessoas se comunicam melhor, mas antes, então, a mulherada, as trabalhadoras mesmo, que aguentaram muita coisa difícil, foi muita dificuldade de comunicação, de chegar em casa, eu vou perguntar o que, a quem, como, se até um telefone, para alguém ter um telefone em casa, era uma coisa cara, era luxo. Eu me lembro que eu trabalhei numa casa onde uma patroa falou assim, aquilo me doeu muito. Ela falou como se fosse para mim. Ela não falou exatamente comigo. Ela falou, fulana trabalha assim que começou esse negócio de celular. Fulana trabalha de faxineira, não sei para que ela quer um celular. Olha a mentalidade das pessoas e quantas coisas a gente ouve, a gente ouviu e continuam ouvindo, né? Tantos absurdos, isso parece que foi lá no século passado. Não, foi há alguns anos. Então, a mentalidade da pessoa, uma pessoa que, na verdade, não era, vamos dizer, era uma pessoa branca. Não era uma pessoa branca. Era uma pessoa de uma classe que foi melhorando de vida com o tempo, mas aquele ranço, aquela coisa assim, pela pessoa que é menos favorecida que ela, continua no coração, e perguntar, para que uma pessoa que é faxineira quer um telefone celular? Se a gente tivesse tido direitos a tantas... A comunicação seria muito
seria muito diferente, eu acho, porque em tudo eu acho que falta a comunicação, de você saber, de você entender, porque a gente aprendeu assim, nem tudo que você vê na televisão é de verdade, nem tudo que você ouve, que você vê é de verdade. Então, você vai procurar quem? É uma coisa difícil você perguntar, pegar 10 mulheres aqui do Rio das Pedras, lá no projeto social, e perguntar assim, você já ouviu falar no Sindicato das Empregadas Domésticas? Eu tenho certeza que quase todas vão dizer que não. Você sabe o telefone do Sindicato das Empregadas Domésticas? Elas vão te responder que não, eu nem sabia que existia. Eu nunca perguntei, mas agora, quando a gente tiver uma reunião, uma roda de conversa, daqui a um tempo, né? Não agora por causa dessa pandemia, a gente pode até fazer isso. Mas é falta de comunicação. Como antes eu estava falando, né, a gente em off, que eu conheço uma menina, ela tem 38 anos, 37, 38 anos. E ela trabalhava numa casa, isso ano passado. Ela fazia faxina, limpava o apartamento, né? Todo. Aí tinha um dia que ela tinha que passar isso, e um dia ela tinha que passar a roupa toda, 2 cestos de roupa lotado, que ela me contava, tinha que limpar a cozinha toda, fazer a comida e deixar a comida pronta, congelada para uma semana, em um dia. Então, isso é uma escravidão. É uma escravidão onde os senhores continuam burlando tudo e te pagando R$100 para você fazer todo o serviço para eles. Ou você faz, ou você não trabalha. É tanta gente querendo trabalhar que eu tenho que fazer, ou então eu não tenho emprego. Eu mesma já passei por situações que, tipo, isso era muito comum, não só até em trabalhos domésticos, mas se você pagasse 2 passagens, o patrão não queria. Você mora onde? Trabalhar na Zona Sul e morar no Rio das Pedras. Você pega 2 conduções, então eu não quero. Ou você paga uma e eu pago uma, ou então não dá. Então, isso acontecia. Eu trabalhei durante 12 anos, eu ia da Gávea a Ipanema, andando e voltava. Então, né? São coisas que não foi no século passado, não foi na época da escravidão, lá da lei, sabe? Foi agora. Então, são, assim, a gente precisa de comunicação, a gente precisa de orientar as pessoas. É muito bom ter conhecido a Maria Isabel, né? Porque aí, a partir da conversa com ela, a gente pode levar isso para as mulheres, não só da nossa comunidade, porque você sabe que o pessoal que trabalha, pega ônibus, BRT, todo tipo de condução, e um vai passando para o outro. E um vai sempre passando para o outro. É muito complicado uma pessoa, igual eu falei, você está cansado daquele trabalho, e hoje você vê, as mulheres chegam cansadas, já pegando em outra coisa, não vai querer parar, eu vou ler aqui a lei tal. E nem eu também não sabia da lei 150, como a Maria Isabel falou, entende? São coisas que não interessam. Interessa sim, mas a gente não tem esse costume de estar se inteirando, de estar procurando lei, sabe? Porque a gente sempre acha assim, a lei só funciona para os ricos, a lei só funciona para o lado deles. Então, você vai perder seu tempo de andar atrás de uma coisa e que depois eles sempre vão ter razão. E, assim, são tantas coisas que uma trabalhadora, um trabalhador doméstico passa, só quem está ali, naquela lida do dia a dia, sabe o que enfrenta, o que, sabe, tipo assim, não é uma ameaça velada ali, mas a gente sabe que ou você aceita desse jeito, a música toca e você dança desse jeito, ou você vai dançar em outro lugar. Então, as pessoas acabam... por isso que, hoje em dia, também,
às vezes eu escuto muito rádio que caiu muito também o número de pessoas que querem trabalhar como domésticas. Por isso, por causa dessa escravidão. Então, as pessoas preferem ainda um serviço terceirizado de faxina, que é uma outra coisa também, porque as pessoas cansaram de serem tão escravizadas. A gente também não pode colocar no mesmo pacote que as pessoas são ruins, que todo mundo é igual. Eu tive muita gente boa, trabalhei com muita gente boa mesmo. Mas isso não é todo mundo que tem sorte de trabalhar com pessoas boas. E o bom é quando a gente tem a lei, né? O bom de tudo é quando a pessoa é boa e quando a pessoa também te dá cobertura da lei. Não, muitos pontos bacanas, Vânia, que você trouxe, né, que complementam, né, trazem mais elementos para a nossa conversa. Antes de eu entrar nessa passar de novo para a Maria Isabel, quero complementar aqui a galera que está acompanhando, agradecer vários comentários aqui. Se eu, né, não conseguir falar todos, é porque às vezes eu tenho limitação aqui para acessar, enfim. Mas Olendina Nunes aqui dando parabéns para a Maria Isabel, né, complementando aqui. Marone Azevedo, né, falando ditadura nunca mais, vacina, pão, vida e educação para todos. Alícia Pereira dando boa noite para a gente. Mário Osório dando boa noite. Francis Melo. Lourdes Jesus. Cláudia Santiago dando boa noite, né? Parabenizando pela fala. Maria Paes Bento. Josefa Faustino. Enfim, muitos comentários aqui. Me desculpem se eu não consegui ler todos, né? Porque às vezes só aparece para mim aqui parcialmente, né? Porque eu estou focando o computador para a transmissão, mas agradeço. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, fazerem comentários também, que a gente vai tentando dialogar com vocês, tá bom? Acho que tenho certeza, né? Os elementos que vocês trouxeram é muito bom para a gente conversar e que isso chegue ao máximo de pessoas possível. Essa questão esse histórico, né, que a dona Maria Isabel trouxe, lembra a gente a questão do direito à educação, né, Vânia? Você trouxe um dado muito importante sobre a questão das pessoas não alfabetizadas, né? E a gente também precisa mergulhar na história para entender por que essas pessoas não foram alfabetizadas, né? Porque o direito à educação foi negado, assim como os direitos trabalhistas foram negados para quem esteve mais próximo do trabalho escravizado, o direito à educação também, né? Em 1837 teve uma lei para proibir pessoas negras de acessarem a escola. Então eram proibidas de acessar a escola. As mulheres, né, ricas tiveram acesso, mas muito, né, tiveram acesso a partir, engraçado, porque tem um movimento, né? Não vou entrar aqui nessa história, mas assim, tem um movimento que os homens indígenas, né, que estavam sendo catequizados ali, no primeiro momento de educação que nós tivemos em 1500, reivindicaram, pediram aos jesuítas para que as suas, né, companheiras, suas esposas também fossem alfabetizadas. E aí tem na história uma indígena que foi, né, uma das primeiras mulheres a serem alfabetizadas, porque ela brigou, foi lá, insistiu e tal, e conseguiu pleitear isso junto, né, com seu esposo. Mas as mulheres ricas tinham acesso, obviamente, à alfabetização e tal, mas era uma formação voltada para o lar, voltada para cuidar do lar, né, administrar, né, porque tinham, né, as pessoas, mulheres escravizadas que faziam um trabalho duro, né, mas administrar o lar, né? Então teve a reforma Pombalina em 1759 que vai garantir aí essa escolarização, ainda assim com esses traços, né, machistas, né, essa divisão sexual do trabalho, que a gente traz infelizmente até hoje, né, e que vão alijar as mulheres aí de alguns espaços. Importante lembrar, né, essa coisa de relacionar isso com o trabalho escravizado, né? Tanto em Portugal, estava lendo uma reportagem, em Portugal, essa herança do quarto, né, chamado quarto de empregada, né, é uma herança da escravização. Porque a dependência de empregada é uma coisa brasileira, porque a gente ficou, né, a gente teve um tempo maior de escravização, não que não tenha havido escravização nos outros países, a Europa
né, ganhou dinheiro à custa do tráfico negreiro. Mas, né, eles não têm essa cultura do quarto de empregada. Então, assim, brasileiros ricos que vão para a Europa, principalmente a Portugal, e compram apartamentos, então teve uma reivindicação mobiliária, né, no mercado imobiliário de serem construídos apartamentos com um quarto de empregada, porque isso é uma demanda de brasileiros ricos. Ou seja, né, essa extensão da senzala, né, que vai lá a qualquer momento e leva isso para os tempos modernos. Queria pedir para Maria Isabel comentar um pouco isso, desse histórico. E outra coisa, Maria Isabel, como é que está a questão do trabalho, né, dos profissionais, dos trabalhadores domésticos, nesse contexto de pandemia? Porque uma outra pesquisa muito interessante que o Nexo, né, trouxe no dia 28 de março de 2020, quando a gente estava começando a pandemia no Brasil, foi que as compras de aparelhos que facilitam o trabalho doméstico, como aspirador, aquele mop, né, e outros aparelhos, cresceu assim mais de 50%, logo no início da pandemia. Por quê? Naquele momento, né, as pessoas estavam abrindo mão, entre aspas, né, de ter ali o seu trabalhador doméstico, né, que faz esse trabalho. Em outros momentos, essas pessoas não fizeram questão de comprar esses aparelhos que facilitam, né, que deixam o trabalho mais leve, que deixam o trabalho menos desgastante. Se uma trabalhadora doméstica solicita isso, ela né, toma até um esporro, né, enfim. Você falou, né, pode ter um celular de geração que é trabalhador doméstico. Imagine, né, ter um aspirador mais potente, etc. Mas quando essas senhoras precisaram, em algum momento, fazer isso, porque não estava dando conta mais, aí as vendas desse tipo de equipamento cresceram sempre absurdamente. E outra coisa que a gente teve no Brasil, a primeira vítima de Covid foi uma empregada, uma trabalhadora doméstica, né, Dona Cleonice, de Miguel Pereira, que fazia esse deslocamento para trabalhar, né, no Leblon, né, não teve essa possibilidade de ficar em casa, né, não teve em nenhum momento esse direito, né, de proteger a sua vida nesse contexto que a pandemia estava surgindo, e foi a primeira vítima que a gente tem. Queria, Maria Isabel, que você comentasse um pouquinho como é que está essa relação de trabalho, essas questões nesse contexto de pandemia. Então, nós fizemos um ano, né, no mês de março, que começou-se essa pandemia, e como você já comentou, né, Dona Cleonice foi uma das primeiras vítimas, e assim que começou a falar em pandemia, nós, dos sindicatos da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, que nós temos uma Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, né, que todos os sindicatos são filiados, nós começamos a fazer uma campanha a nível nacional. Gravamos vídeos pedindo que os empregadores dessem folgas às trabalhadoras domésticas, mas que não descontassem os dias de trabalho, que dessem folgas às diaristas, principalmente às diaristas, né, que dependiam dos seus dias de trabalho, que deixassem as diaristas em quarentena, mas que continuassem contribuindo com os dias de sua diária. Houve uma medida provisória 936, de março até dezembro de 2020, que essa medida, ou o empregador suspendia o contrato ou reduzia a carga horária. Isso tudo para evitar a contaminação das trabalhadoras domésticas. E só o que acontece também, aconteceram muitas fraudes. Nem todos usaram a medida provisória 936. E o que você também já comentou aí, essa venda de eletrodoméstico, né, que aconteceu em massa, quando uma trabalhadora doméstica ela pede um material de limpeza melhor ou um eletrodoméstico para facilitar mesmo o trabalho, por que não podemos usar um material de limpeza bom e um eletrodoméstico que nos facilite? Não é? Por quê? Já que existe para facilitar, nós temos os direitos, sim. Então, houve essa demanda aí de vendas, porque
algumas patroas e patrões, eles se viram obrigados a fazer os seus afazeres domésticos, e então eles viram como que é importante um material de limpeza bom e um eletrodoméstico bom para ser usado. Então, todos nós somos merecedores. A Ivone falou da questão do celular, eu tenho que comentar, Ivone, essa questão dessa discriminação que nós sofremos, na verdade, todos nós deveríamos ter direito a ter uma internet acessível para todos acessarem, como a luz elétrica, né? Nós deveríamos ter esses direitos de ter um aparelho, sim, de celular para nós comunicarmos. Se nós trabalhamos, se nós somos diaristas, nós temos que ter, sim, um aparelho para comunicar, para até mesmo tratar da questão do nosso trabalho, né? Isso seria fundamental, isso seria digno com todas as trabalhadoras. Então, seria o ideal. Por que não? E essa dupla jornada que nós sofremos, nós ficamos desgastadas de não frequentar uma reunião de sindicato, por quê? O desgaste físico e emocional que acarreta o trabalho doméstico. Porque se no trabalho doméstico houvesse o cumprimento da lei que existe de horas de trabalho, se você trabalha às 8 horas por dia, se você tem a sua hora de almoço, que você tem aquele trabalho, mas que os empregadores respeitam a sua dignidade como trabalhadora, então, se os próprios empregadores, que são pessoas informadas, que eles são informados, eles sabem da lei, os próprios empregadores podiam ter esse diálogo com as trabalhadoras, deveria ter um diálogo aberto, porque se eu trabalho com a profissão do cuidado, profissão da saúde, que a trabalhadora doméstica, ela trabalha com a profissão da saúde. A saúde da trabalhadora acaba, mas ela está ali cuidando da casa de alguém, para aquela pessoa que está trabalhando fora chegar e encontrar o seu filho bem cuidado, a sua casa bem cuidada. Por que essa mulher não vai ter os mesmos direitos? Temos que ter, sim, os nossos direitos. Se o meu patrão ele tem o direito, ele trabalha na empresa, ele tem os direitos dele, lá ele tem os direitos, ele trabalha às 8 horas, ele tem a sua hora, uma hora de almoço, os seus 15 minutos de cafezinho. Então, por que a trabalhadora doméstica que está ali cuidando do que é dele não pode ter? Por que não cumprir esses direitos? Eu sou do grupo de Teatro Marias do Brasil. O Grupo Marias do Brasil é um grupo de mulheres e trabalhadoras domésticas. O primeiro grupo, Marias do Brasil, que eu sou da segunda geração do Grupo Marias do Brasil, a maioria das mulheres eram trabalhadoras domésticas que vieram do Nordeste. O grupo de teatro ele foi criado com a metodologia do teatro do oprimido. O teatro do oprimido ele é uma metodologia que trabalha com histórias reais do grupo. Então, quem eram essas trabalhadoras domésticas? Eram mulheres nordestinas que vieram do Nordeste trabalhar em casa de família no Rio de Janeiro e que foram para uma escola noturna para a educação do EJA. O que acontecia com essas trabalhadoras domésticas? Elas, assim que elas descobriram a escola, o que as patroas faziam? Davam mais serviço, mais tarefa no final da tarde para elas não irem para a escola. Então, esse grupo foi criado e com as histórias reais. Quais eram as histórias que essas trabalhadoras levaram para essa peça de teatro? O que foi para a cena? A carteira, a falta de direitos trabalhistas, a carteira não assinada, o assédio moral, o assédio sexual. Isso tudo foi as histórias que foram criadas com o Grupo Marias do Brasil. As mulheres vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro para fugir da seca, chegam nas capitais e vão trabalhar nas casas de família e se deparam com a falta de direitos trabalhistas.
as Marias do Brasil, através do Teatro Fórum, as atrizes apresentam a cena de teatro e convidam o público para entrar no lugar da personagem oprimida. Então, nessas apresentações, o grupo passavam um abaixo-assinado em prol ao Fundo de Garantia. Então, passaram esses abaixo-assinados, o Grupo Marias do Brasil, junto com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro, do município de Nova Iguaçu, foram até Brasília, numa cerimônia que teve no Congresso Nacional, levar esses abaixo-assinados. Em prol ao Fundo de Garantia. Em uma cerimônia que teve, o grupo entregou o Fundo de Garantia. O que aconteceu foi foi em 2000, acho que foi em 2001 ou 2002, se não me engano. Eu não estava ainda no grupo. Houve uma medida provisória até em 2001 mesmo, a medida provisória 10.208, de 23 de 3 de 2021. O Fundo de Garantia, ele não era obrigatório. Ele foi aprovado, mas não como obrigatório, era facultativo. Foi em 2016 que a presidenta Dilma assinou o Fundo de Garantia como obrigatório. Aí houve uma verdadeira sabatina, né? Porque a presidenta Dilma assinou finalmente a obrigatoriedade. Aí foi aquelas histórias que todas nós ouvíamos, né? Que não deveria ser aprovado, mas foi aprovado. Mas o que nós sofremos como categoria, por conta da falta da fiscalização, porque eu não me canso em falar dessa fiscalização, nós temos que ter essa fiscalização, ou de uma maneira ou de outra, vamos ter que ter essa fiscalização, porque senão nós vamos continuar com essa falta de direitos, com essa falta de cumprimentos de direitos. A Ivone, os sindicatos, você falando que as trabalhadoras domésticas não conseguem se organizar, mas nós, mulheres trabalhadoras domésticas, não conseguimos nos organizar por conta dessa falta de cumprimento da lei. É justamente por isso, porque o Sindicato do Rio de Janeiro, ele foi fundado em 1961. E a Pastoral das Trabalhadoras Domésticas teve uma grande importância na fundação do Sindicato do Rio de Janeiro. Então, que tinha uma pastoral também, que era apoiada, tem essa pastoral até hoje, que a pastoral teve o apoio da Igreja Católica. Então, o Sindicato do Rio, ele foi fundado em 1961 com 68 trabalhadoras domésticas. E as reuniões no sindicato, em todos os sindicatos do Brasil, as reuniões nós temos uma tática. As nossas reuniões, geralmente, elas são sábado ou domingo. É justamente para poder as trabalhadoras domésticas se organizarem, se encontrar. Eu sei que é muito difícil, não é fácil por conta dessa nossa várias jornadas, que nós mulheres temos várias jornadas, mas as mulheres que conseguem se organizar nos sindicatos, geralmente é sábado ou domingo, que nós escolhemos sábado ou domingo para poder fazer as nossas reuniões, porque senão, de fato, nós não conseguimos organizar mesmo, não. Mas tem vários sindicatos, em 2016, nós tivemos no Rio de Janeiro
o 12º, eu sou um pouco ruim nesse 12º Congresso no Rio de Janeiro das Trabalhadoras Domésticas. E esse ano nós já vamos para o 13º Congresso, então, e é de 4 em 4 anos que acontecem esses congressos. Então, a categoria se organiza, a categoria de trabalhadoras domésticas já participaram da Convenção 189 da OIT. Então, a categoria se organiza. Eu sei que é difícil atingir essas 7 milhões de mulheres, mas nós temos esperança que nós vamos conseguir atingir, sim, essas 7 milhões de trabalhadoras domésticas, porque, segundo os dados do IBGE, no Brasil, somos 7 milhões de trabalhadoras domésticas. Então, eu conhecendo a Ivone hoje, já sabemos que nós vamos atingir as mulheres do Rio das Pedras, e, a partir daí, nós vamos atingir outras mulheres também. Vamos conseguir, porque é só assim que nós vamos conseguir nos organizar. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos 3 sindicatos. Nós temos o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro, que fica no Rio Comprido. Nós temos o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas no município de Nova Iguaçu. E temos o de Volta Redonda. Então, e temos Sindicato das Trabalhadoras Domésticas em Recife, em São Paulo, em Campina Grande e em outros estados também, tá? Mas é isso, nós temos vários sindicatos das trabalhadoras domésticas pelo Brasil, inclusive uma federação também das trabalhadoras domésticas. Então, vamos ficar ligados, as trabalhadoras domésticas que estão nos vendo hoje, vamos ficar ligados, vamos fazer esse trabalho de rede para poder nós... a minha teoria é que as trabalhadoras domésticas, se revolucionar para o bem, nós vamos ter grandes conquistas futuras, porque é só as trabalhadoras domésticas entender a importância que tem o nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele tem uma grande importância na economia do país. Eu sempre falo, o dia que a trabalhadora doméstica descobrir que se ela fizer uma greve, o país para, o país para, gente. O país para. Então, se a trabalhadora doméstica fizer 2 dias de greve, ela não precisa fazer nem a semana toda. Elas se organizarem e fizerem 2 dias de greve, o país para. O Douglas falou o nome de várias pessoas que estão nos acompanhando, tem várias diretoras dos sindicatos que nos acompanhando, que você falou o nome, e tem também uma galera que são sócias do sindicato. Eu ouvi aí você falar o nome, estou muito feliz delas estarem assistindo, nos assistindo. Tá? Então, é isso. Maravilha. Muitas coisas aí que eu quero comentar, Vânia. Fica à vontade. Comentar, fazer perguntas. Pode comentar, Douglas. Não, eu achei muito bacana. Engraçado que eu já estava conversando com a Jéssica. A Jéssica estava nos acompanhando, uma companheira do Conexões Periféricas, e eu falando com ela de a gente fazer esquetes, né, do Teatro do Oprimido e tal, em Rio das Pedras. Aí você me fala do grupo Marias, um trabalho maravilhoso, né, Marias do Brasil, que é uma forma magnífica de organização, né? É uma estratégia de organização, de diálogo, né? Eu lembro quando eu vinha da Zona Sul, quando eu trabalhava na Zona Sul, eu via muitas histórias muito tristes, mas outras engraçadas e tal, de trabalhadoras domésticas falando, né, do seu dia de trabalho. Ao longo da viagem eu vinha ali ouvindo essas histórias e tal. Então, assim, tem muita coisa para se trabalhar, para poder aproveitar. E aí, assim, fiquei pensando, né, questão que você tinha falado na sua fala anterior, de trabalho, né, escravo contemporâneo, né, análogo à escravidão, em casa de professor, né, em casa de professores.
Infelizmente não me espanta muito, né? Óbvio que me espanta, mas assim, porque a gente tem professores que votaram aí no Bolsonaro, então é uma contradição que a gente tem dificuldade de compreender. Mas enquanto a gente não se vê enquanto classe, né, que a empregada doméstica, a trabalhadora doméstica também é uma trabalhadora, assim como o professor, assim como a professora, a gente não se junta, né? E quando você fala dessa questão da mulher, que é isso, né? Numa sociedade machista, a mulher tem várias jornadas, infelizmente, de trabalho. Mas se não há compreensão, às vezes até de um camarada, de um companheiro que é do sindicato, que também atua dentro da sua categoria de luta, mas se ele não assume ali, né, no final de semana, para a sua companheira também ir se organizar, né, ir participar da reunião e tal, aí as coisas não andam, né? Porque parece que é só a minha luta que é importante, é só da minha categoria, é só do meu grupo, se a gente não se entende enquanto classe. Então, assim, isso que você trouxe é muito bom para a gente refletir sobre isso, né? É muito importante para a gente refletir sobre essa importância dessa organização. Tem várias questões aqui que eu gostaria de fazer, por exemplo, em relação a essa coisa do trabalho isolado, né? Porque a dificuldade de aproximar, os sindicatos surgem um pouco em função disso, né? Os trabalhadores começam a trabalhar juntos, a sentirem ali a mesma opressão, né? E, pô, o cara tô ganhando mal aqui, tô ganhando menos que fulano e tal, tô trabalhando mais, um acidente que aconteceu, compartilham essas frustrações, esses problemas no mundo do trabalho, se organizam para pressionar juntos o empregador. Surgiu assim, mas no caso do trabalho doméstico, tem esse isolamento, né? A dificuldade desse encontro para poder falar dos problemas e tal. E aí vem aquele discurso da livre negociação, né? Que a reforma trabalhista, o grande, né, o que a Globo, né, que as outras emissoras o tempo todo ficaram anunciando para convencer os trabalhadores, é que essa livre negociação vai ser boa para todo mundo. Como se um trabalhador negociasse do mesmo pé de igualdade com o seu patrão. Caô, mentira, a gente sabe disso. Eu lembro da minha mãe, né? Ela passou a trabalhar como passadeira. Passou 2 anos num trabalho, assim, já insatisfeita, mas com medo, com receio de pedir um aumento, de pedir, assim, um aumento de R$20, um aumento só para cobrir a passagem, que já tinha aumentado várias vezes e tal. E quando pediu, o cara ainda deu como, assim, sabe, com a contragosto, muito achando que estava, né, ganhando muito e tal. Ou seja, né, a importância dessa junção de pautas para o sindicato representar e pressionar de maneira mais articulada e com mais força, porque individualmente a gente é mais fraco diante do empregador, por mais que seja no meio doméstico, né? Queria que você comentasse um pouco isso, Maria Isabel, e como é que está? Eu sei que já existem aplicativos, a gente discutiu aqui outro dia, a gente conversou sobre os trabalhadores por aplicativo, né? Tem Uber, tem os entregadores, mas isso também está chegando a outras profissões, né? Está chegando a professor, está chegando, enfim, várias outras profissões, inclusive a trabalhadoras domésticas. Como é que está isso? Já chegou isso ao sindicato? Alguma reclamação? Ou já existe isso no Rio de Janeiro? Sei que em São Paulo tem. Enfim, como é que está essa questão aí do trabalho mediado pelo aplicativo que, enfim, retira ainda mais, né? Dificulta ainda mais essa organização e essa garantia dos direitos? Então, o que está acontecendo muito são essas agências de emprego, né? Que as agências de emprego, elas não são uma agência que antigamente nós íamos numa agência, que a agência nos colocava no emprego, era normal isso. Mas o que está acontecendo? As trabalhadoras vão à agência de emprego e elas não são contratadas pelo empregador. Elas são contratadas para trabalhar e uma porcentagem do salário dessas trabalhadoras ficam com a agência, né? Então, isso é uma forma de desqualificar a profissional, a trabalhadora doméstica. E outra também, alguns empregadores estão forçando praticamente as trabalhadoras domésticas a tirarem o MEI. A trabalhadora nem sabe o que é MEI. Muitas trabalhadoras domésticas não sabem nem o que é MEI. Nem sabem o que é MEI. Aí eles estão
É o do microempreendedor individual, né? Então, aí eles incentivam a trabalhadora doméstica ou se demitir, ou eles a demitem, e eles próprios tiram o MEI para a trabalhadora doméstica. E elas continuam trabalhando na mesma residência. Aí depois eles despedem a trabalhadora doméstica. Aí a trabalhadora doméstica vai reclamar os direitos. Aí eles falam, você é empresária e direitos você quer, né? Você quer. Então, a trabalhadora doméstica tem que ficar ligada nisso. Está acontecendo muito isso com a categoria. Então, isso tudo para tirar os direitos da trabalhadora. Essa de negociar diretamente com o empregador, isso é uma armadilha para a trabalhadora doméstica. Eu falo que é uma armadilha. É uma armadilha que não tem essa de dialogar diretamente, porque a vantagem vai para o empregador. A trabalhadora doméstica não está levando vantagem nenhuma com isso. Seria lógico dialogar, né? Seria até uma lógica, até bonito, bom dialogar, fazer o diálogo direto. Mas nós sabemos quem vai ter essa vantagem, quem é que vai levar essa vantagem. Então, esse trabalho, o trabalho através de aplicativo é justamente para tirar os direitos da trabalhadora. É justamente para tirar os direitos. E um cuidado que a gente tem que ter para, né, de conversa mesmo, porque é isso. A gente tem propaganda o tempo todo na televisão, em diversas emissoras, né, só na Rede Globo, na SBT, em todas, na Record, falando, né, seja empreendedor, o discurso do empreendedorismo, e aí a patroa vira, você não é empresário, você não é empreendedora, então não tem direito nenhum, não. Então, a mesma coisa, a trabalhadora, ela escuta no trabalho, no seu trabalho, que o sindicato é para botar o trabalhador contra o patrão. Isso também é outra coisa que não existe. O sindicato, ele é tão importante na vida do trabalhador, das trabalhadoras, é justamente para a trabalhadora ter facilidade com esse diálogo com o patrão. Porque eu vou falar até através da minha pessoa mesmo. Eu entrei para o sindicato como sócia em 2009. E se eu não conhecesse o sindicato, hoje eu não seria essa Maria Isabel aqui. Porque eu entrei para o Grupo Marias do Brasil em 2009. E quando eu entrei para o Marias do Brasil, todas as atrizes do grupo eram sindicalizadas. Então, através delas, eu fui para o sindicato. Aí fui para o sindicato, comecei acompanhando as reuniões. Eu não entendia nada daquilo, não entendia nada do que era discutido ali. Então, eu fui aprendendo a gostar do diálogo, né, dos diálogos, né, que eu via nas reuniões do sindicato. É igual quando me chamaram para entrar no grupo de Teatro do Oprimido. Eu também falei, que nome esquisito é esse? Todo mundo fala, Teatro do Oprimido. Teatro do Oprimido, que nome estranho é esse? Mas o Teatro do Oprimido, ele é feito para o oprimido, né? E pelo oprimido. É justamente para poder a gente aprender a dialogar essa opressão que jogam sobre nós. Porque se a gente não aprende a falar a linguagem, a entender essa linguagem dos opressores, a gente nunca vai deixar de ser oprimido. Então, nós temos que entender qual é a linguagem do opressor. O opressor, o sindicato vai botar o empregado contra o patrão. Isso é uma linguagem do opressor. Se você trabalhar sem carteira assinada, você vai ter muito mais vantagem. Vai ter mais vantagem em nada, porque se você está trabalhando com seus direitos garantidos, eu sempre falo para as trabalhadoras domésticas que vão no sindicato, é preferível você trabalhar, ganhar um salário mínimo, porque é o mínimo, mas que o seu empregador esteja respeitando os seus direitos, do que ele falar que vai te pagar R$ 2.000, mas que não vai botar aqueles R$ 2.000 na sua carteira. Isso é sonegação de direito, né? Se eu vou trabalhar sem carteira assinada, se meu empregador vai me pagar R$ 2.000, por que ele não vai botar aqueles R$ 2.000 na minha carteira? Não é? Então, é importante que ele bote aquele salário que ele quer me pagar por fora
que às vezes ele vai botar o mínimo na minha carteira e vai me pagar R$ 800 a mais na mão. Então, isso ele também está sonegando a lei. Então, as trabalhadoras domésticas têm que se ligar nisso. Tem que se ligar no que é sonegação. Desculpa. No primeiro momento, né, Maria Isabel, isso parece ser vantajoso, né, porque não vai ter os descontos, porque o que o empregador tenta convencer não vai ter os descontos. Mas, a longo prazo, quando a pessoa vai se aposentar, ela também vai ter uma aposentadoria menor, porque a contribuição foi menor. Então, exatamente. A contribuição foi menor. E não é vantagem trabalhar sem ter os seus direitos garantidos por lei. É vantagem trabalhar tendo os direitos garantidos por lei, sim. Porque é importante que nós temos o nosso fundo de garantia reservado, né? Para que quando nós sairmos daquele emprego, ter aquela poupança, que o fundo de garantia é uma poupança do trabalhador. Então, é importante que a trabalhadora doméstica ela preste atenção nisso, que ela procure o seu sindicato para estar buscando informações. É importante que os direitos sejam cumpridos. Não é legal trabalhar sem os direitos trabalhistas garantidos. Temos que lutar pelos nossos direitos, sim. Exatamente. Vânia, vou passar para você. Tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler depois. Tá bom. É muito importante isso, né? As trabalhadoras trabalharem legal. É legal trabalhar legal, não é legal trabalhar ilegal, né? Então, é uma coisa muito importante, mas como eu falei, é a comunicação, é a busca, é o querer, né? A gente querer buscar as informações, cada vez mais um passar informação para o outro. Eu não sabia, mas agora que eu sei, eu posso passar para essa, que ela vai passar para outra. Então, é isso. Essa informação é que falta, né? Isso é uma coisa muito importante. Informação. Né? Como nessa pandemia que a gente ficou todo mundo, né? Quando começou, todo mundo estava desorientado. É para usar máscara? Não é para usar máscara, só o médico que usa. E não sei o quê. E até hoje tem uma confusão nisso tudo. E tudo isso falta de comunicação, porque se a gente tivesse um governo que desde o começo fizesse, matérias, né? Colocasse isso para as pessoas entenderem. Então, não, ninguém colocou nada, só falava cada vez, falava uma besteira cada vez. Então, isso tudo também, como o sindicato, né, das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, como a Maria Isabel falou, que as pessoas falam isso, falam aquilo, e os patrões, às vezes, não falam, mas uma funcionária e outra fala, e uma fala com a outra, e isso vai, como a gente costuma dizer, a rádio patroa, né? É no ônibus, é na fila do ônibus, é tudo. E você só vê muito sofrimento e as pessoas cada vez mais se deixando levar. Deixa para lá, não posso fazer nada. Como ela falou, se fizer 2 dias de greve, para o país. Sabe por quê? Porque eles dependem de nós. Dependem, ninguém vai sair e deixar seus filhos jogados. Não vão sair para trabalhar e deixar a casa, quando chegar em casa, sem ter o jantar, o almoço, ou o que seja pronto. Então, de verdade, vai parar o país. É roupa limpa, roupa passada, é tudo a organização da casa. Então, precisa de muita organização, Maria Isabel, que Deus te dê muita força a todas vocês, a todos que trabalham, que tem esse empenho de levar esse conhecimento às pessoas, muito bacana. Eu já vi alguma coisa na internet sobre Marias do Brasil, né? Eu também gosto muito de teatro, fazia na igreja, gosto muito. Eu e o Fernando até brinca que a gente vai lançar um grupo de teatro, a gente escreve poesias e tal. Mas nem todas as pessoas que trabalham num ambiente assim, parece que a gente já fica se sentindo menor. Para começar, as pessoas já se sentem inferior, né? Nem todas as pessoas... Ninguém vai conseguir dialogar com o patrão, chegar e dialogar e se colocar para falar, olha, isso. Você já
sabe? Já é cabisbaixo, já é natural, sabe? Já é uma coisa assim que já vem aquela coisa da elite e aqueles, sabe, o subalterno e cada vez parece que as pessoas fazem mais questão de te colocar no teu lugar. A gente vê isso em novela, passando aí o tempo todo. Você tem que saber o seu lugar. O que você está se metendo? Está escutando? Não sei o quê. Então, cada vez mais para colocar as pessoas para baixo. E que bom que tem um grupo de pessoas que pensam e que agem e que vão atrás de leis. Eu sou muito assim, hoje em dia já não tanto, mas eu sempre fui muito assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, não sei o quê. As minhas filhas até falam, minha mãe é doida, ela se mete em tudo. Eu me dou muito bem com os jovens, com Douglas, com Fernando, a gente se mete em cada coisa. Então, o Fernando está rindo aqui. Mas não são todas as pessoas que têm essa capacidade, sabe? A resiliência, né? Que todo mundo fala tanto. Então, você passa por uma coisa difícil, mas você tem que ir para frente, tem que ir para cima, não pode parar. Eu sou empregada doméstica, aí eu vou ficar quietinha no meu canto, porque, sabe, quando as pessoas... você trabalha... Não, sábado eu não trabalho para ninguém, porque sábado eu tenho que ir para o projeto social. As pessoas ficavam com raiva. Mas não sei o que, queria sempre... Não, sábado eu não posso, infelizmente eu não posso trabalhar. Aí uma última casa até que eu trabalhei, a mulher, eu não vou assinar sua carteira, porque é muito dinheiro, que a gente paga muito imposto, não sei o quê, mas eu vou te dar o dinheiro do INSS. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ela me deu 1 mês só de INSS, e eu falei, então eu não vou ficar. Porque a gente combinou uma coisa, eu ajudei, estava precisando e tal, e a gente sempre ainda tem essa, né? Que a gente quer ajudar eles e eles nem ali pra gente. Ainda tem isso. A gente olha o lado deles, porque você vê uma situação de doença dentro de uma família, e você quer ajudar, você quer... É o seu lado humano, fala mais alto, mas, na verdade, eles não têm a menor... não digo todos, quando eu digo eles, também não posso generalizar. E aí também eu falei, não, também não dá para mim, eu não vou poder me prejudicar para ajudar. Então não dá. A gente combinou uma coisa e não foi, então ok. Mas eu trabalhei também não só de doméstica, trabalhei também num condomínio e numa recepção de um condomínio onde a gente arrumava faxina para as meninas conhecidas, e as meninas iam trabalhar. E nisso que as meninas iam trabalhar, na hora do almoço, assim, 2 horas da tarde, elas desciam tremendo de fome. Eu tô com tanta fome, Não foi uma vez só. Ela falou assim, você não almoçou? Não, lá não tem comida. Eu tinha que ter trago a minha marmita, mas eu não sabia. A gente dividia a comida. Falava assim, não, a minha comida está lá, está na geladeira, vamos dividir. Aí os outros escutavam, está na hora do nosso almoço, então vamos dividir. Cada um botava um pouquinho, colocava no micro-ondas para esquentar, para a pessoa se refazer e trabalhar. Então, assim, é muita coisa que acontece, né, com o ser humano, e que se a gente não tiver ali para apoiar, para ajudar, eu não sei nem como seria, sabe, se um pobre de verdade não desse a mão ao outro, sabe? Eu acho que cada vez a gente precisa mais disso, de se humanizar, igual o projeto social lá embaixo, que a gente trabalha aqui no Rio das Pedras. Tem gente que fala assim, mas fulana está trabalhando. Graças a Deus que ela está trabalhando, mas ela ainda precisa de uma cesta básica, sabe por quê? Porque o que ela ganha é um complemento para mais alguma coisa dentro da casa. E se ela está trabalhando, ela é merecedora de ajuda para completar aquilo ali, que às vezes o patrão atrasa o salário, atrasa o pagamento, e ali um arroz, um feijão, um óleo, um leite, vai ajudar muito aquela mulher. Então, a gente tem que ter, sabe, eu acho que, na verdade, a gente tem que se humanizar de verdade, não é só, eu vejo muito a política da doação, vamos nos doar, né? A gente precisa se doar.
A gente precisa se doar. Não é só eu doar uma sacola de arroz ou de feijão. Eu me dou há quantos anos? Desde 2002. Eu deixava de ganhar mais para mim poder ir para onde eu não ganhava nada. Mas eu ganhava muito. E até hoje eu ganho, porque são pessoas que dependem de nós, Então, é um trabalho onde tem muita empregada doméstica, tem muita gente que não trabalha, tem muitas senhoras de 63, 65 anos que foram empregadas domésticas e não tem nada, não tem aposentadoria, não tem nada de nada, e depende de uma cesta básica. Então, a gente precisa cada vez mais orientar essas mais jovens, né? Que são jovens, mas também não entende nada, não entende de leis. Nem eu não entendo também, sabe? E se eu ler também, entra na minha cabeça, daqui a pouco já saiu, eu não consigo fixar nada assim na minha cabeça, mas eu preciso estar aprendendo e falar para as pessoas, olha, isso, procura aqui, ó, vai ali, sabe? Que aqui, ali, de repente, quem sabe a gente forma um grupo, sabe? Ou Marias do Brasil vem apresentar para a gente e vem buscar a gente também para participar, que isso é muito importante para a gente. E, às vezes, participando do teatro, a pessoa vai entender muito mais do que se a gente falar assim, vai lá e lê aquela lei. Então, é ali O microfone fechou, Vânia, seu microfone fechou aí. Pois é, às vezes é ali na prática que a gente vai aprender muito mais, que a pessoa às vezes tem uma mente tão fechada, sabe, aqueles momentos da gente rir, de brincar. Eu gosto muito assim de estar ensinando as pessoas num jeito mais assim dinâmico, de rir, de brincar. E, sabe, de que numa porta fechada, a gente está falando a mente já cansada, não entra nada. Então, a gente tem muito jeito de ensinar e está passando para essa mulherada de 30, 20 e poucos anos que estão trabalhando no trabalho doméstico e que não sabe mesmo, não sabe. Vamos procurar, vai procurar na internet, vai procurar. Então, agora, a gente conversando é uma coisa bacana para a gente ter uma direção. Você vai aqui, 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 aí a Maria Isabel passar, e eu vou anotar e vou passar para as pessoas, e vou fazer questão de estar sempre batendo nessa tecla. Gente, é isso, isso e isso. Para mim também, porque eu fui uma das pessoas também que hoje eu estou. E com isso, por isso. Mas é muito bom te ouvir, Vânia. Assim, a senhora é um grande exemplo para a gente, né, para nós jovens que estamos ali aprendendo, né, fazendo coisas. Essa solidariedade de classe, né, é fundamental. Trabalhar a semana toda como empregada doméstica, né, trabalhadora doméstica, e no final de semana está lá solidariamente, né, contribuindo para a alimentação de outras mulheres, outras famílias. Assim, eu acho que esse movimento além dessa solidariedade de classe, essa união também na luta, né, de classe. A gente está junto também na luta. Esse eu acho que é o movimento. E aí tem várias questões aí que vai dar mais trabalho. Estou tendo ideia aqui. A gente já tem uma demanda grande há um tempo, né, de montar algum trabalho voltado à alfabetização, né? Não é a EJA propriamente, a EJA é uma modalidade de ensino muito importante, e certamente esse trabalho inicial a gente encaminhará para a EJA, mas articular aí com a Maria Isabel, com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, para fortalecer ações locais, através de teatro, enfim, diversas estratégias, para ir formando, né? Porque é isso, é a galera que chega cansada, com medo do desemprego, então às vezes também não se coloca diante do patrão, né? Porque tem medo do desemprego, a gente tem medo também, né? Mas é que dá para romper essas barreiras aos poucos, e isso é muito importante. Por isso que a sua fala é muito rica, né, Débora? A gente entender nesses caminhos para poder chegar a todas essas trabalhadoras. Tem uns comentários aqui, Maria Isabel, que eu quero ler para vocês. Não sei se eu vou conseguir ler todos. A Lourdes Jesus está falando, né, que foi a partir da lei do FGTS que surgiram as demissões em massa, né, com a desculpa dos aumentos da despesa, justamente o que a dona Vânia acabou de falar, né, que o patrão
Às vezes fala que aumentou a despesa, por isso que não dá para pagar, ou quer pagar por fora, né? Enfim, quer dar um jeito, né, para não pagar. E isso reflete, inclusive, na aposentadoria, né? A gente tem aí um montão de anos que a gente trabalhou sem a carteira assinada e quando a gente vai se aposentar lá na frente, a gente não consegue porque esses anos trabalhados sem ter todos os direitos garantidos fazem falta. Alguns cumprimentos aqui. Tinha uma pergunta. A Josefa Faustino tá colocando aqui, né? Aquela fala anterior. Eu vivi essa dificuldade de não ser deixada estudar. Quando ela conseguia, ela chegava sempre atrasada. E ainda tem isso, né? Dos patrões que às vezes impede mesmo, assim, não quer que a pessoa consiga chegar no horário lá da EJA, no horário da escola, para dar continuidade aos seus estudos. Ou seja, quer garantir, né, que aquela pessoa, e às vezes até a família, até a filha, né? Não traz sua filha para trabalhar aqui, né? Não, para que estudar? Eu já ouvi isso, né? Para que estudar, né? Pode arrumar um emprego aqui e tal, na empresa do meu filho, ou seja, quer manter a galera com uma escolaridade mais baixa para ficar mais fácil de fazer esse controle e essa exploração. Então, são mais uma barreira aí que a gente precisa também se esforçar, né, e ajudar de uma maneira coletiva para que seja rompida. Maria Isabel, a Vânia falou que agora vai anotar aí também, né, e eu também estou anotando aqui, que eu acho que seria legal nesse momento falar um pouquinho do funcionamento, né, de como as pessoas fazem para conhecer, né, site, como é que se faz para afiliar, como é que está funcionando aí essa questão da associação no Sindicato dos Trabalhadoras Domésticas. Então, o sindicato, nós funcionamos de segunda a quinta, de 10 às 4 da tarde. Nós ficamos na Avenida Paulo de Frontin, 665, no Rio Comprido. O nosso telefone fixo é 21 2293 7270. O nosso celular é 981-496310. O nosso e-mail é sindomesticas.rj@gmail.com. Então, para as trabalhadoras domésticas se afiliarem, elas podem irem diretamente no sindicato, porque o imposto sindical da trabalhadora doméstica nunca foi descontado em folha, que também foi outra discriminação com a categoria, né? Porque dos outros trabalhadores eram descontados em folha. Então, a trabalhadora doméstica que queira se afiliar ao sindicato, ela pode ir diretamente ao sindicato para poder se afiliar. No nosso horário de funcionamento, de 10 às 4 da tarde, de segunda a quinta. E também, nós também fazemos assim. Uma vez ou outra, nós abrimos o sindicato dia de sábado, para poder estar também recebendo a trabalhadora doméstica, porque nós sabemos que é difícil da trabalhadora doméstica chegar tarde no trabalho ou faltar ao trabalho para ir até o sindicato. Então, agora, como a nossa comunicação está sendo muito pelo WhatsApp, nós estamos sempre passando mensagem pelo WhatsApp e também elas podem estar nos acompanhando pelo Facebook, que nós vamos botando também as informações no Facebook do sindicato. O Facebook do sindicato é @STDRJ. Maravilha. Depois eu vou compartilhar tudo isso aqui, depois vou colocar nos comentários essas informações, e-mail, telefone, o link da página do sindicato, vou colocar tudo isso para poder facilitar as pessoas que estiverem acompanhando de entrarem em contato, enfim, de conhecerem mais ainda o trabalho de vocês. Uma coisa que a Ivone comentou é sobre o trabalho sem carteira assinada. A trabalhadora doméstica que é diarista, ela tem que pagar a autonomia como diarista, tá? Para poder estar garantindo também a sua aposentadoria de maneira segura. Tem que pagar a autonomia. Todo mês ela se organiza
tira um dia da sua diária para poder pagar a autonomia, tá? Para poder garantir a aposentadoria futuramente. É importante isso. Maria Isabel, tem algum diálogo, assim, alguma proximidade com as trabalhadoras domésticas ou enfim, alguma área de apoio, de assistência, assessoria às Então, trabalhadoras? o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, nós oferecemos serviços jurídicos, tá? Nós temos jurídicos que dão apoio às trabalhadoras domésticas. Quando as trabalhadoras domésticas vão ao sindicato pedir informações, se o caso da trabalhadora for de apoio jurídico, nós temos o apoio jurídico, temos jurídico no nosso sindicato. E nesse período de pandemia, nós tivemos vários apoios de vários... agora me fugiu a palavra. Tivemos apoio de vários parceiros que nos apoiaram com cesta básica, tá? Com material de limpeza. Nós tivemos vários parceiros que nos apoiaram. Nós estamos, desde o ano passado, com curso Domésticas com Direito. Já estamos na segunda etapa desse curso. Doméstica com Direito é um curso que nós temos em parceria com a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, com a TEMES, com o MPT, com a QUER e outros parceiros que não dá para falar o nome de todos, gente, que é muito, tá? Então, esse curso ele foi adaptado e está sendo aplicado pelo WhatsApp. Ano passado, nós tivemos a primeira etapa e esse ano nós estamos na segunda etapa do curso. Que está sendo... Aqui no Rio, nós temos 5 salas de aula. Aqui no Rio foram abertas 5 salas de aula pelo WhatsApp, Doméstica com Direito. Essa segunda etapa está sendo o curso profissionalizante, que é aplicado pelo SENAC. Então, é muito interessante esse curso, porque esse curso ele ia ser presencial, né? Então, por conta da pandemia, ele está sendo através do WhatsApp. E foi uma inovação para a gente, porque ele é através de vídeo e através de cards e de áudios. Muito interessante o curso. Muito bom. Pô, eu divulguei, né? A senhora me mandou, eu divulguei, se eu não me engano, acho que mandei para a Vânia. Eu te mandei. A próxima turma. Essa segunda etapa está havendo até uma lista de espera de tantas trabalhadoras que se inscreveram. Tem umas que estão saindo das salas de aula, nós estamos resgatando elas, a gente liga para elas voltarem. Uhum. Mas o curso está sendo um sucesso. Muito bom. Vamos divulgar aí quando tiver a próxima turma, né, Vânia? Pessoas aí das casas também. Sim. Eu acho que deu para a gente dar um panorama bom, né? A gente escuta muito. As pessoas falam, sindicato é só coisa de ladrão, sindicato não faz nada. Esse discurso aí de quem às vezes conhece, ou às vezes de fato teve uma experiência ruim, né? A gente sabe que tem sindicatos que são apropriados ali pelo patronato e colocam uma pessoa ali só para fingir que está representando os trabalhadores. Acho que isso já aconteceu, né, ao longo da história. É importante que você deixasse aí para a gente fazer uma rodada de ferramenta, no sentido da importância da participação, né, no sindicato, porque não adianta ficar de fora tacando pedra e não participar, não procurar saber como funciona, não contribuir, né, também com o trabalho, enfim. Acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Passo a palavra para a Vânia, se a Vânia tiver mais alguma pergunta também, fazer um comentário geral para a gente caminhar para o próximo.
Sou uma negação com a internet, né? Então, é isso, gente. É que é muito bom a gente estar, né, participando, aprendendo, agradecendo ao Douglas, né, porque ele fica, não, Vânia, vamos participar, tal dia, você vai participar, eu faço questão que você esteja aqui. E a gente, ai, meu Deus, a minha cabeça, eu não aguento, eu não consigo, Douglas, o que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu vou falar. Aí ele, não, você vai falar da vida, da real, da realidade e tal. A Maria Isabel, ela vai falar que ela é a presidenta do sindicato, você vai fazer perguntas e tal. Então, assim, se eu não tivesse participado, eu não teria te conhecido, eu não teria aprendido, né, para poder passar para outras pessoas. Isso também é uma coisa que a gente se diminui, né, o que eu estava falando. A gente continua nessa diminuição, nesse negócio de eu não sei, eu não vou falar, eu não sei falar, eu não quero, eu tenho vergonha. Isso tudo não é porque, na verdade, às vezes você quer, mas que você escuta tanta coisa que, às vezes, para diminuir mesmo, sabe? Quem é você para estar participando disso? Não falam, às vezes, com essas palavras, né? Às vezes, ou então você participa de alguma coisa, às vezes não com você, mas por você já ter visto. A minha mãe costumava falar assim, quando eu vejo a situação do meu vizinho, eu boto a minha barba de molho. Então, a gente cresce com isso, e você vê uma pessoa, se fala uma palavra errada, e outro ri, e outro debocha, ao invés de dar a mão para ajudar e levantar, ou ficar calado depois, se numa oportunidade de falar qualquer coisa, não, mas aí a pessoa ri, debocha, entende? Será que você vai conseguir? Todo mundo acho que já passou por isso e passa, e isso vai levando a gente, às vezes, a um nível de, ao invés de você crescer, você vai, entende? Querendo se abaixar, querendo se diminuir, eu não consigo, eu não sei, você é orientado, não fala isso, que você não sabe, que você não consegue, que você não pode, você vai enfrentar, porque a vida é assim, a gente tem que enfrentar, a gente tem que passar, pular barreiras, ultrapassar, né? Mas se você se coloca na zona de conforto, você não quer sair daquela zona de conforto. Você não quer confronto, você não quer, entende? Então, isso é muito próprio de pessoas dessa categoria também, vamos colocar assim, né? É uma coisa própria, quem sabe, tem psicólogos, tem tudo, toda uma... que sabe que muita coisa leva a gente mais para baixo que para cima. Eu aprendo com a vida a me colocar lá em cima, não precisa ninguém me colocar, não preciso da opinião de ninguém, eu faço, vou fazer isso, vamos fazer. Eu e o Fernando agora inventamos uma coisa que saiu da nossa cabeça e a gente está fazendo, sabe? Vai legal. Oi? Fala aí sobre essa novidade aí, se quiser. Não, olha, eu nunca comi comida árabe. Eu não comi comida árabe, eu não entendo nada de árabe. Aí eu falei assim, Fernando, vamos fazer sanduíche árabe para a gente vender, para a gente fazer um delivery. Aí ele, você não sabe fazer? Eu falei assim, eu não sei não, mas a gente aprende, vamos fazer. Aí a gente está fazendo e está sendo um sucesso, sabe? Mas a gente faz com toda a dedicação. Claro que a gente vai estudar, você vai aprender, vai olhar, você gosta, você tem gostos. Então, para a gente sair daquele negócio árabe, porque a minha filha falou, mãe, mas vocês estão fazendo... Eu falei, olha só, a gente vai fazer o árabe carioca. Por quê? A gente não gosta do tempero do árabe. Eu vou gostar de canela na comida salgada? Eu não aprendi esse tempero. Então, eu tenho que inventar. A gente tem que inventar. Canela, não sei o quê, coentro. Coentro, eu aprendi com o pessoal do Nordeste a gostar, porque, na verdade, carioca não é muito ligado a coentro. Coentro para a gente é no peixe. Eu estava conversando isso com o Fernando, então a gente precisa adaptar. Aí a gente está aqui, o Fernando está aqui montando o sanduíche, eu estou aqui falando, e ele estava aqui fazendo as coisas, ele está montando o sanduíche para entregar. Então, a gente precisa se reinventar, e é isso que eu passo para as mulheres. A gente tem que se reinventar, não posso ficar parada,
tá ruim, tá difícil, eu vou inventar. Eu não sei, eu vou aprender. Eu dou para um provar, dou para outro provar antes de vender. Tá gostoso? Tá, então vamos embora, bota aí, vamos embora, bota na internet, tem nada na internet. E vai. Aí nós colocamos um nome, que aí foi também um problema. Shawarma carioca. Um fala shawarma, outro fala shawarma. Aí o Fernando, não, mas isso tem nome de arma, e minha filha, mas é arma. Ó, o telefone está tocando, pedido. Então, a gente precisa se reinventar. Eu sou muito assim, minhas filhas falaram assim, Fernando, quem inventou isso? Aí Fernando, foi a sua mãe. É bem elas, sabe, que a gente está inventando, sabe? A gente inventa e um embarca na do outro e a gente vai embora. Fernando tem a juventude, ele entrega, ele faz, ele ajuda e eu faço. Então é isso, a gente não pode parar, não precisa você esperar uma pessoa vir, vai cair do céu. Não vai cair do céu. Você tem que enfrentar tudo que aparecer. Tá difícil a pandemia, não posso sair de casa, não sei o quê. Tá bom, vamos fazer em casa, vamos entregar. E assim a gente está indo, e assim é a vida, né? Assim que a gente precisa estar ligado em tudo, aprendendo para passar para o outro. E a gente está aqui nessa luta, e daqui a pouco vocês vão ouvir falar da gente como microempresários. Então, e a gente quer sempre ajudar as pessoas. E o nosso interesse não era... A gente estava com um projeto que não era nem para a gente. Aí a gente ria, eu e o Fernando, a gente ria, a gente não tem nem para a gente, ainda está querendo ajudar os outros. É o coração que a gente coloca nas coisas, né? E é isso. E o trabalho doméstico é uma coisa maravilhosa. Foi com isso que eu consegui criar os meus filhos, sabe? Consegui criar todos eles. Tenho orgulho disso. Ensinei as minhas filhas. Quando elas queriam alguma coisa, mãe, eu quero um celular, eu quero não sei o que. Tá bom, vamos com a mamãe? Ajuda a fazer isso e isso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para você saber o peso que é ganhar o seu dinheiro, que não é fácil a vida assim para elas quererem estudar e não querer aquilo para elas. Então, é muito importante que os pais, a mãe, saiba mostrar para o seu filho, trabalho infantil, não pode, não sei o quê. Está junto comigo, vai ficar junto comigo e aprendendo e vendo, como Douglas viu a mãe dele, ele não quis isso para ele. Então, a gente precisa ter essa inteligência também de passar para os filhos essas coisas, sabe? Que nem tudo é um mar de rosa, que a mamãe sai cedo, a mamãe precisa trabalhar, a mamãe trabalha muito e para botar o que eles precisam dentro de casa, não o que eles querem, né? Porque muitas vezes as mães trabalham, se matam na casa das pessoas para poder dar o que o filho quer. A gente dá o que precisa, o que é preciso, o que é necessário. Quando a gente pode, a gente dá o que ele quer, que não seja uma coisa além das nossas forças, além do nosso limite. Então, isso tudo a gente aprende educação. Educação também eu aprendi muito com a minha mãe me levando para casa de patroas. Minha mãe me levava e muitas vezes a gente saía para lanchar em restaurante bacana, eu com os filhos dos patrões da minha mãe. Isso tudo você aprende a se colocar, você aprende educação, você aprende junto com outras pessoas também. Né? Então, é muito importante. Hoje em dia, você, sabe, está muito complicado, a gente já vai para outra coisa, mas é isso. O trabalho doméstico é um trabalho digno, maravilhoso e muito importante. Foi o que eu pude fazer para sustentar os meus filhos. E, graças a Deus, estão todos criados, casados, né? Casadas, estão bem, graças a Deus. Ânia, gratidão mais uma vez, né? Valeu ter insistido. Sempre te convido, é sempre bom te ouvir, né? A gente aprende muito na prática, né? Quando a gente está aí no projeto atuando, mas poder ouvir e relembrar essas histórias de luta é sempre muito importante. A gente sabe o quanto que a educação é importante para a gente, né? O trabalho, ele nos educa, né? Tem um princípio educativo no trabalho. É óbvio que o trabalho infantil já é outra coisa, né? Exploração por terceiro. Uma coisa é ajudar em casa, é ajudar os responsáveis. Isso a gente tem que fazer, tem que aprender, sim. Até para a gente valorizar e não
super explorar um terceiro, uma outra pessoa, né, que venha atuar, né, trabalhar na nossa casa, enfim, trabalhar no lugar que a gente trabalha. Mas, enfim, garantir que, né, as nossas crianças, né, lá no projeto, na escola, enfim, possam, né, estudar, tenham esse direito garantido, não para que não façam um trabalho doméstico, mas que façam, mas que também valorizem, entendam, né, o trabalho, a importância do trabalho e a valorização do trabalho. Muito obrigado mais uma vez, né, foi ótimo poder te ouvir, é sempre bom poder te ouvir. Maria Isabel, passo a palavra a você. A senhora, desculpa, porque a gente pediu para falar você, eu estou... Não, tá tranquilo. Não, foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom dividir esse espaço com é Vânia, né? Vânia ou Ivone? Os dois. Os dois, então. Foi muito bom dividir esse espaço aqui, esse momento de fala com vocês. Foi muito interessante ouvir a Vânia, foi muito interessante ouvi-la. Uma coisa que ela falou, que às vezes nós escutamos, fulana de tal está trabalhando, não precisa de ajuda. Mas o incrível é que precisa de ajuda, sim, porque sempre as mulheres elas estão ajudando no sustento dos familiares. Então, é o que nós estamos presenciando, né, não é de hoje que as mulheres elas estão com essa incumbência de ajudar os familiares. Então, uma cesta básica para essa mulher que está trabalhando é necessário, sim, porque essa mulher é assalariada. Então, ela precisa, assim, dessa cesta básica, é mais um complemento para ela ter uma vida mais digna. Então, é isso. As trabalhadoras domésticas que quiserem nos procurar, o sindicato está à disposição. Nós estamos atendendo. Essa semana nós ficamos em casa por conta da pandemia, ficamos em isolamento social, mas a partir da próxima semana os atendimentos já vão ser normais dentro da capacidade da organização para não estar se contaminando, é claro, todo mundo usando máscara, álcool gel, evitando aglomerações, mas nós estamos à disposição das trabalhadoras domésticas, dos empregadores também, que quiserem informações, nós também estamos à disposição, é só nos procurar. E eu deixo aqui um recado para as trabalhadoras domésticas, que elas exigem os seus direitos ao ir para o emprego, para o seu emprego, ou as que estão trabalhando, que estão no trabalho, mas que os patrões não estão cumprindo os direitos, para que elas tomem coragem de dialogar com seus patrões para exigir os seus direitos, porque o direito é um direito nosso, é lei, e que os empregadores também cumprem os direitos trabalhistas, porque isso é tão importante tanto para ele quanto para a trabalhadora, porque os empregadores que não cumprem a lei é muito desgastante, às vezes se torna muito mais caro quando tem que ir para uma justiça do trabalho. Então, se torna muito mais fácil cumprir a lei do que o não cumprimento, porque a justiça do trabalho é desgastante e depois isso fica muito mais caro, o serviço fica muito mais caro. Então, é preferível que se cumpra a lei. E é isso. Então, vamos nos organizar, trabalhadoras domésticas, vamos tirar aquele tempinho, sim, para nós estarmos organizando. Isso é importante que a família esteja apoiando a trabalhadora doméstica para que ela se organize nos seus sindicatos. E é importante também a presença da família, estar junto nos sindicatos, isso é muito importante. Não só a trabalhadora doméstica, como a família da trabalhadora doméstica também, para entender o que é essa luta, porque essa luta ela não é só da trabalhadora doméstica, ela é de toda a família. Muito bom. Maria Isabel,
Antes de encerrar, né, além de te agradecer muito, né, foi ótimo te ouvir, aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que acompanhou aprendeu bastante. Obviamente, a gente ainda tem muito que aprender, então já está convidada para outras conversas. Assim que passar essa pandemia, que tivermos todos vacinados, né, vacinadas, a gente vai te convidar para estar presencialmente em Rio das Pedras, vai ser ótimo, né? Enfim, vamos tocar coisas juntos, com certeza. Não posso deixar de encerrar sem ler aqui 2 comentários, né? Um da Helene, Dona Helene Barbosa, né? Também uma trabalhadora doméstica, né? Comentando que gostei dessas palavras, também sustentei minhas filhas como diarista. Parabéns pelo seu esforço, né? Se remetendo aqui à fala. E tem, poxa, saiu aqui, mas da Edivaneide. Deixa eu encontrar aqui. Da Edivaneide também falando da dificuldade, né? Que também é trabalhadora doméstica, das dificuldades que ela enfrenta nesse trabalho. Enfim, muito obrigado aí pela participação, todas que comentaram, que participaram aqui com a gente, que dialogaram conosco. E não deixem de procurar o sindicato, não deixem de compreender melhor, de se associar. Enfim, é só nessa junção, nessa coletividade que a gente se fortalece mesmo. Muito obrigado a vocês, Dona Ivone, Dona Maria Isabel. Foi um grande prazer. Gratidão eterna. Obrigado, tá? Parabéns pelo lindo trabalho, pela luta, enfim. Só inspiração para a gente que está começando agora, que está caminhando. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos que participaram, que puderam ver. Quem compartilhe, marque os amigos, né? Vamos fazer essas informações tão importantes chegarem a mais e mais pessoas, tá? Um abraço, boa noite. Continue se cuidando, o domingo não acabou. Boa noite, obrigada. Um abraço, Ivone. Tudo de bom. Tudo de bom para você também. E a luta é ferrenha, mas a gente tem que ir em frente. A gente não pode desistir, né? Vamos lá. É isso aí. Unidas somos mais fortes. Muito mais forte. Boa noite para todos. Obrigada a todos que estavam aqui nos acompanhando. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Douglas. Tchau, boa noite.